Olá, meus amigos, tudo bem? Muito boa noite a todos. Que Jesus possa abençoar todos nós nessa nossa mais uma live de segunda-feira, os nossos estudos, ok? Todos possam ser, que todos sejam bem-vindos, que todos possam estar participando conosco. Hoje a gente está aqui substituindo o nosso amigo Luiz Maurício dos Anjos, que estava previsto para fazer o estudo de hoje, mas infelizmente ficou impossibilitado de estar junto com a gente. E como o trabalho precisa continuar, nós nos colocamos aqui para fazer com que o trabalho continue, ok? Vamos deixar agora alguns segundos para a gente poder se ambientar um pouco. Gostaria de ter um retorno de vocês, como eu estou em casa. Se o áudio tá bom, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, se está tudo ok, legal. E deixar todos vocês muito bem à vontade para que vocês possam participar, para que vocês possam vir nos comentários, colocar, tá? Podem fazer apontamentos sobre o estudo. Essa live é participativa, tá bom? Participem, escrevam, comentem, perguntem. Na medida do possível a gente vai interagindo com vocês, tudo bem? Mais alguns instantes a gente já começa, ok? Tu me vês em meu lugar, me convidas a cear, em minha casa vais entrar. Não mereço, sou Zaqueu, mas você Bem, vamos lá, né? Já estamos no nosso horário. A gente deu uns minutinhos para que alguns amigos pudessem entrar e poder acompanhar desde o início. Para quem pôde observar no título da nossa live lá, o tema de hoje é solidão. A gente manteve a mesma proposta de reflexão na noite de hoje. E a gente promete tentar trazer alguns apontamentos que são considerados bastante interessantes. Os apontamentos da noite de hoje, existem algumas interpretações, muito poucas interpretações nossas, que são, na verdade, como linhas que alinhavaram um conjunto de conhecimentos que a gente buscou na doutrina espírita. Tá? Como base de nossa reflexão de hoje, a gente tem o mesmo capítulo homônimo de Joana de Ângeles no livro O Homem Integral. Esse livro maravilhoso que a gente já estudou nos estudos de terça, que a gente deixa oportunizando para que vocês todos possam participar, ok? Como mensagem de introdução, a gente pegou do livro da Esperança, um livro que a gente estudou recentemente nos estudos de terça, e a mensagem se diz assim, ó, o remédio justo. Ele pega como base o seguinte trecho de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E aí ele pega um comentário do Evangelho. Por estas palavras, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva a padecente e bem-dizer do sofrimento como prelúdio de cura. Perguntas, muitas vezes, pela presença dos espíritos guardiães, quando tudo indica que força contrária às tuas noções de segurança e conforto comparecem terríveis nos caminhos terrestres. Desastres, provações, enfermidades e flagelos inesperados arrancam-te indignações aflitivas. Onde os amigos desencarnados que protegem as criaturas? Como não puderam prevenir certos transes que padecem desoladoras calamidades? Se aspiras, no entanto, a conhecer a atitude moral dos espíritos benfeitores diante dos padecimentos dessa matiz,
consulta as orações que amam verdadeiramente na terra. Ausculta o sentimento das mães devotadas que bendizem com lágrimas as grades do manicômio, para os filhos que desvairaram no vício, de modo a que não se transfiram da loucura à criminalidade confessa. Ouve os gemidos de amargura suprema dos pais amorosos que entregam os rebentos do próprio sangue no hospital, para lhes sejam amputados esse ou aquele membro do corpo, a fim que a molesta corruptora, a que fizeram jus pelos erros do passado, não lhe abrevie a existência. Escuta as esposas abnegadas, quando compelidas a concordarem chorando com os suplícios do cárcere para os companheiros queridos, evitando-se-lhes a queda em fossas mais profundas de delinquências. Perquire o pensamento dos filhos afetuosos ao carregarem esmagados de dor os pais endividados em doenças infecto-contagiosas na direção das casas de isolamento, a fim de que não se converta em perigo para a comunidade. Todos eles trocam as frases de carinho e os dedos veludosos pelas palavras e pelas mãos de guarda e enfermeiros, algumas vezes desapiedados e frios, embora continuem mentalmente jungindo aos seres que mais amam, orando e trabalhando para que lhe retornem ao seio. Quando vejas alguém submetido aos mais duros entraves, não suponhas que esse alguém permaneça no ouvido por parte dos benefícios espirituais que lhe seguem a marcha. O amor brilha e paira sobre todas as dificuldades à maneira de sol, que paira e brilha sobre todas as nuvens. Ao invés de revolta e desalento, oferece paz e esperança ao companheiro que chora, para que à frente de todo mal, todo bem prevaleça. Isso porque, onde existem almas sinceras à procura do bem, o sofrimento é sempre o remédio justo da vida para que junto delas não suceda o pior. Vamos orar. Querido e bom amado Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, lenitivo da experiência terrena, como forma de crescimento espiritual para nós almas ainda pequenadas e com compreensão ainda limitada do que é a vida, do que é viver. Que possamos, ao longo dessa vida, alcançar o máximo de conhecimento possível, para que nossos corações e emoções possam ser lapidados com maior primor. Que possamos estar contigo, Senhor, pois sabemos que Tu estás conosco sempre. Assim seja. Bem, meus amigos, muito boa noite a todos novamente. Para quem está chegando aí agora, a gente destaca que todos podem estar à vontade para participar através dos comentários, perguntando, tecendo os comentários. Na medida do possível, a gente vai tentando falar com vocês, a gente vai tentando entender um pouco mais como que as coisas estão acontecendo. Ok? Tudo bem? Podemos ir? Vamos lá. A proposta de hoje é falarmos sobre a questão da solidão. E de cara nós precisamos entender o que é essa solidão. E a definição que a gente encontrou, ela pode fazer nossos ouvidos lembrarem de mais algumas coisas. Porque solidão é o sentimento produzido por estado de isolamento social. Exatamente, gente. Isolamento social. A palavra-chave aqui que a gente vai discorrer é justamente essa: isolamento social. E essa palavra que é tão falada nos telejornais desde quando iniciou a questão das medidas preventivas contra a pandemia que estamos vivenciando por enquanto, ela remeteu a todo instante a reflexões sobre o estado de solidão. E o estado de solidão é um estado de sentimental, uma condição de sentimento, de condição espiritual em relação ao fato e ação de estarmos sozinhos. Isso é ponto central. Então, nós precisamos deixar bastante claro que a questão do isolamento social, ele é um possível produtor do sentimento de solidão.
E a solidão se encerra dentro dessas características de tristeza, de mal-estar, de inconformidade com a situação momentânea. E essa situação de isolamento social, ela pode produzir vários efeitos, inclusive o estado de solidão é mais notório. Para isso, nós precisamos fazer algumas compreensões, entender algumas coisas que podem estar acontecendo com todos nós. Bom, esses sentimentos que nós conseguimos, que nós desenvolvemos em função do estado de solidão, ele vai gerar um grande problema. Que o problema está centrado não necessariamente no fato de estarmos sós, e isso é revelador. Prestem bastante atenção. O problema da solidão não está no fato de ficarmos isolados socialmente, ou seja, sem contato social, de estarmos sozinhos. O grande problema da solidão está na forma como lidamos com o fato de estarmos sozinhos, que são coisas distintas. O ponto central não é estarmos sozinhos, e sim a forma como lidamos com esse estado sozinho. E hoje, atualmente, nós temos uma grande confusão acontecendo por toda a sociedade. E os centros de tratamento entendem que o grande problema, muitas das vezes, erroneamente, acredita-se que o problema da solidão, do sentimento, você se sentir triste, isolado em função da falta de contato social, é justamente o fato de nós estarmos sozinhos. E não é esse problema. Tanto que, se fosse verdade, o grande problema, a grande chave seria solucionado se nós estivéssemos em contato com as pessoas. E isso não acontece. Porque existem pessoas que sofrem dos mesmos problemas, das mesmas dificuldades produzidas pela solidão, mesmo estando acompanhadas. Vivendo dentro do grupo familiar, vivendo do grupo de trabalho, vivendo na vizinhança, mantém essas relações, mas continua mantendo o seu estado, continua mantendo as suas características, continua mantendo o seu mesmo estado de espírito de solidão. Então significa que solidão não é necessariamente produzida pelo fato unicamente de estarmos só. A solidão ela é produzida pela forma como nós lidamos com isso. E muito dessa forma de nós lidarmos com isso está diretamente ligado com o fato da forma como compreendemos isso. Porque essa forma errônea vai nos gerar um outro problemática muito grande e que merece um outro estudo, que é a questão do medo. O fato de estarmos sozinhos vai nos gerar medo, esse medo de ficar sozinho. Então o grande motivador das problemáticas, o grande motor inicial para os sentimentos que corroboram para o estado de solidão, de solitude, é o medo. O medo de ficar sozinho gera um estado de nós querermos estabelecermos companhia, estabelecermos relações, estabelecermos qualquer outro tipo de perfil. E isso é um grande problemático. Porque o medo de estar sozinho e o medo por si só, ele vai gerar uma motivação na gente. E essa motivação vai nos compelir a uma necessidade desesperadora de nós nos relacionarmos. E aí que gera o início dos grandes problemas, porque a nossa relação motivada pelo medo vai fazer com que nós produzamos relações, que nós produzamos estruturas que vão estar distanciadas da realidade. E o medo por si só, ele vai dar esse combustível, esse fermento para que nós estejamos cada vez mais desconectados da realidade. Por quê? Porque esse estágio de medo, ele nubla a nossa visão, nubla a nossa capacidade de raciocínio, nubla a nossa capacidade de fazer a identificação das melhores posturas, porque muitas das vezes as melhores posturas nesse plano terreno, nessa vivência, nessa vida nossa, exigem muitas das vezes de nós uma firmeza moral. E essa firmeza moral, muitas das vezes, nos leva a situações de solitude, de isolamento social, de falta de contato social, por falta de sintonia. Essa falta de sintonia nos gera um estado de isolamento, de uma unicidade.
nós, por não conseguirmos lidar com esse estado de solitude, nós nos abdicamos de manter as atitudes saudáveis e nos colocamos a fazer a vivência equivocada. E aí, vocês já devem estar percebendo, é uma bola de neve. Essa bola de neve, ela vai se desenrolar, ela vai crescer cada vez mais e mais, a menos que a gente impeça que ela cresça. E uma das primeiras grandes informações que a gente tem é o fato justamente de nós nos esclarecermos sobre isso. E a grande revolução que a gente pode fazer para combater esse sentimento de solidão é justamente entender o que de fato é a solitude, que não é o fato de estarmos sozinhos, é a forma como nós encaramos sobre isso. E isso não é fácil de vencer, nós sabemos. E é para isso que estudos como esses, ambientes como a nossa casa espírita, nos proporcionam uma condição para que, numa parceria, consigamos sair dessa realidade equivocada, difícil e limitadora para o nosso conhecimento. Toda essa forma de nós entendermos a solitude de uma forma diferente vai fazer com que essa motivação ela nos dê o foco errado. Quando nós direcionamos nossas energias para o fato de não ficarmos sozinhos, e esse fato de ficar sozinho exige com que nós abdiquemos de atitudes, de comportamentos, de posturas que nós julgamos correta pelo simples e único fato de permanecermos conectados a um grupo social com medo de não ficarmos sozinhos, nós começamos a entrar numa condição de criação de hábito. E é o que vai se tornando cada vez mais danoso. E essa fase ela é extremamente intensa, mais forte na juventude. Na transição da adolescência para a juventude. Nessa fase é extremamente difícil, porque é uma fase em que o espírito está desabrochando, que socialmente a pessoa, o ser, ele está criando a sua identidade, está buscando fazer a sua firmeza social, a sua firmeza moral. E dentro desse perfil ele está tentando fazer essa criação de perfil, está tentando criar essa identidade. E muitas das vezes, quando ela é motivada pelo medo de ficar sozinho, pode criar comportamentos para ser aceito no grupo social, ao qual ele quer interagir, ao qual ela quer interagir. E nessa busca acaba tendo atitudes equivocadas. E isso, muitas das vezes, repetidas vezes, a psicologia explica muito bem isso, uma ação repetida muitas vezes, ela se torna um hábito. E hábito é aquilo que nós fazemos sem o devido raciocínio, aquilo incorpora na gente, aquilo faz parte da nossa intimidade. E esse fato, por si só, ele vai gerar uma sucessão de dificuldades. É claro que isso muitas das vezes é reverberado em diversas fases da vida. Isso não só surge na juventude, mas a juventude é uma fase delicada que exige dos pais bastante atenção. Mas em diversas fases da nossa vida, seja na infância, na juventude, na fase adulta, ou até mesmo na terceira idade, na fase da experiência, nós também podemos enfrentar esses quadros, nos desbravar. E aqui a gente pode fazer um parênteses e fazer uma reflexão sobre a nossa atualidade. Quem de nós não enfrentou um sentimento de solitude nessa pandemia? Porque nos foi provocado um isolamento social. Muitos aqui podem ter ficado sozinhos no ambiente doméstico. Muitos podem ter ficado, às vezes, dentro do grupo familiar, mas se sentindo sozinho, porque aquilo que lhe completava, aquilo que lhe dava sentido de existência, estava ligado a relações outras. Quando você fica confinado no ambiente doméstico, tendo que se readaptar a uma série de outras dificuldades, esse sentimento pode eclodir para todo momento, para todos nós. Então vale pensarmos sobre isso. E um dos campos em que se desenvolve cada vez de forma mais intensa o quadro de solitude, muitas das vezes está ligado ao modo de vivência de hoje. A celeridade com que o mundo extrapola as suas barreiras hoje, as coisas hoje são mais intensas, gera um ambiente de competitividade em que muitas das vezes nós estabelecemos uma relação de competitividade. E isso às vezes também vai para o campo da afetividade. Em meio à afetividade nós fazemos competição, filhos competindo na afetividade do pai, amigos competindo uma afetividade de amigos em comum, competindo a atenção no trabalho, competindo o desejo de ser amado, o desejo de receber atenção, de receber carinho, que vai
numa tradução para esta pessoa, sintonizar e dizer para ela que ela não está sozinha, que tem pessoas ao lado dela. Só que isso é uma fake news. Isso é uma notícia falsa que a gente recebe, porque recebermos essas demonstrações puramente por artificialidade não demonstram muitas das vezes, mais comumente, que de fato essas pessoas não amam. Porque hoje, até mesmo se nós podemos fazer uma reflexão em outro momento, a palavra amar ela está banalizada, o sentimento de amor hoje está banalizado. Hoje falamos eu te amo com uma frequência tão grande, mas com uma intensidade tão pequena. Precisamos pensar sobre isso. E essa celeridade do mundo de hoje vai gerar esse ambiente competitivo. Em ambiente competitivo, nós sabemos que muitas das vezes o que nos falta é a cordialidade. E aí vão criar uma cordialidade, criarmos uma cordialidade interesseira. Ou seja, eu vou demonstrar uma afetividade, e aí demonstrar uma afetividade por outro, ou por aquela pessoa, ou por A, ou por B, porque aquela pessoa ela pode me produzir, ou pode me beneficiar de alguma forma. E nós vivemos estruturados dentro disso. E aí criando-se uma estrutura de uma falta de cordialidade desinteressada de forma absurda, onde a ação em prol do outro, onde a ação em prol do bem, do outro, de forma caridosa, de forma desinteressada, ela vai cair em segundo plano. E as nossas relações são estabelecidas a partir de interesses, do objetivo de conseguir a afetividade e a relação por algum motivo. E isso vai se tornando de forma tão corrente que nós simplesmente temos dificuldade de identificar onde nossa ação está de fato sendo interesseira. Digo até aqui de passagem que eu acho que esse deve ser um dos assuntos cada vez mais trabalhados. Particularmente acredito que nós, hoje, enquanto sociedade que habita a Terra, temos ainda dificuldade de compreendermos o que é um amor desinteressado. O que é nós mantermos uma relação sem interesse. Porque nós não conseguimos compreender a vida sem realmente um interesse. Temos dificuldades reais de entender o que é altruísmo. O que é esse? O que de fato é interesse, como nós falamos? Se eu amo em benefício de mim mesmo, eu dou o amor no interesse de receber, o meu benefício está no amor ou está naquela ação que eu quero receber? São reflexões muito grandiosas que a gente pode guardar para um outro momento, mas que são de profundidade muito grande e acontece no dia a dia, acontece com você que está me ouvindo, acontece comigo, acontece com todas as pessoas. E Joana vai falar justamente disso. Ela vai falar que essa falta de cordialidade desinteressada ela vai gerar um ambiente extremamente difícil, porque estamos num ambiente competitivo, a todo instante nós queremos nos mostrar que somos melhores. Hoje vivemos a busca do triunfo, nós queremos triunfar, nós queremos ser os grandes, os melhores, aqueles que são aceitos, aqueles que são cultuados, aqueles que recebem as maiores atenções, aqueles que recebem, que são amados, que são benquistos, que são desejados, que todos querem estar juntos. Nós desejamos isso. E esse, no mundo de hoje, é a mensagem que caracteriza o triunfo. E todos nós caminhamos em busca disso. Eu preciso ter mais seguidores na minha rede social, eu preciso ter mais pessoas comentando os meus vídeos, os meus posts. Eu preciso de ter mais pessoas ligando para mim, eu preciso de ter mais pessoas comentando. E por que eu estou falando em tom de rede social? Porque a rede social ela foi uma reveladora desse aspecto. O que antigamente nós tínhamos através dos chamados fã-clubes, né? Onde tinha um artista e tinha uns fã-clubes que se reuniam em um determinado ambiente para ir ver a pessoa passar em algum lugar, participar. Hoje isso é na internet. Hoje as redes sociais eclodem isso. E todos nós queremos ocupar esse papel de triunfo. Porque isso é uma tradução de que nós estamos bem-sucedidos na vida, estamos sendo aceitos, que estamos fazendo o correto, que estamos tendo atitudes. Se eu posto alguma coisa numa rede social e eu recebo muitos comentários danosos, de repressão, de dificuldade, nós achamos que estamos errados. Mas nossa concepção de errado não é necessariamente sobre o que eu escrevi, com os valores que são coerentes,
mas sim mediante as falas e os comentários que estão associados aí. Pensem, como nós podemos mediar nossa vida a partir de comentários e manifestações alheias? E hoje é uma das coisas mais comuns que acontecem. E aí acontece virtualmente o que a gente falou anteriormente. Nós nos modelamos para ser aceito no grupo social. Ou tentamos projetar aquilo que o mundo está pedindo. Nós tentamos projetar isso de tal forma para que nós possamos ser aceitos pelo grupo, para que a gente possa triunfar, para que a gente possa receber a nossa coroa de louros, que vai demonstrar que você é um campeão, um verdadeiro admirado. E queremos fazer isso a toda hora no trabalho, emitindo a melhor opinião. Queremos fazer isso no ambiente da casa espírita. Queremos que a nossa atitude seja aceita, que todos nos procurem para fazer diálogo, que todos nos procurem para fazer palestra, que todos nos procurem para receber conselhos, as ideias para desenvolver. Queremos que a pessoa participe para que aquilo possa ganhar. Então, muitas das vezes, a gente concentra em nós, e aqui eu não estou falando do aspecto de personalidade de liderança, que é um outro assunto. Existem pessoas que são natas líderes, pessoas que acabam tendo esse papel na sua sociedade, mas estamos falando aqui de pessoas que acabam numa busca incessante, excessiva, e isso só uma reflexão pessoal pode ser feita e diagnosticada para encontrarmos a resposta. Nós precisamos fazer esse filtro para poder identificar se essa nossa postura, se essa nossa vivência, ela de fato ela está produzindo para a gente um bem-estar. Será que eu estou fazendo aquilo porque eu creio que é correto e está ligado aos meus valores? Ou estou fazendo aquilo para que eu possa ser aceito? Ou para que eu não possa receber um não, que eu não possa receber uma reprimenda? Isso acontece dentro dos lares, das famílias. Tenho certeza que está acontecendo com você. Quantos sim você disse querendo dizer não? Quantos não você disse querendo dizer sim? É claro que aqui a gente não está promovendo uma ideia de libertinagem, que é uma liberdade exagerada a todo custo. Mas a gente está proporcionando aqui, na noite de hoje, reflexão. Reflexão sobre, devidamente, qual é a nossa postura. Porque as redes sociais elas são reveladoras. Será que eu posto na rede social uma situação difícil? Ninguém posta situação difícil. A menos que isso seja motivador para receber likes, curtidas, comentários positivos que elevem. E aqui eu não estou falando, não estou sendo um arauto para a gente transformar a rede social num mar de desgraça, fazer desgraças. Eu estou promovendo uma reflexão para a gente pensar sobre isso. De que forma isso vai acontecer? Será que esse é o verdadeiro triunfo que nós precisamos? Vivemos um ambiente que nós excessivamente precisamos ser vistos. Nós queremos ser vistos. Por quê? Justamente pelo fato do medo de ficarmos sozinhos. Estamos sendo motivados pelo medo. Quando estamos sendo motivados pelo medo, nossas ações elas passam sem prol justamente de não entrarmos naquele quadro que o medo deseja. Aqui, ó, nossa amiga Terezinha está falando aqui, a gente quer ser sempre aceito e por conta disso queremos agradar a todos. Exatamente, Terezinha. A gente vive nessa busca de querermos agradar o outro, não num sentido altruísta, ou seja, de dedicar amor ao outro, nos engrandecendo, mas numa busca desesperadora de não ficarmos sozinhos, deixados, isolados. E aqui eu estou falando da solidão num sentido, gente, daquele sentimento que nos causa mal, que nos causa mal-estar, dificuldade. Porque a solidão por si só, como a gente viu, é um sentimento que é produzido pelo nosso mau relacionamento com o estado de solitude, estar sozinho. Porque estar sozinho não é ruim, é uma condição. Podemos passar algumas horas sozinho, alguns dias sozinho. Podemos passar períodos longos ou períodos curtos. Todos nós passamos por isso. O problema é como nos relacionamos com isso. E quando nos relacionamos mal com isso, a gente chega um momento que a gente está acompanhado de pessoas circundadas à nossa volta e continuamos com os mesmos sentimentos de solitude.
Porque sentir, manter um relacionamento social não é simplesmente o conversar com pessoas. Quem vive em ambiente de trabalho sabe disso. Às vezes existem dezenas de pessoas no meu ambiente de trabalho, mas eu consigo me relacionar de forma mais íntima, de forma mais afetiva com algumas pessoas, algum grupo menor. Isso não significa que eu não me relaciono com os outros, e isso não significa que os outros, aquele ambiente todo, não me produza um estado de companheirismo, de proximidade. Mas é naquela relação com aqueles amigos ali que eu consigo manter uma maior identificação de ideias, de pensamentos, de propostas de trabalho. Eu me sinto um bem-estar afetivo, emocional. E isso é muito normal. Dentro do grupo familiar, na vizinhança, no condomínio, na casa espírita, né? Dentro do templo espírita temos isso, temos diversos trabalhadores, mas às vezes nos afinizamos com um grupo menor, e isso faz parte da lei de afinidade. Não é por isso que eu não vou me relacionar, buscar um relacionamento positivo com os demais. Contudo, é essa relação ali, entre as afetividades, que me faz não sentir o estado de solitude. Entende? Essa é a chave, é quando nós conseguimos alcançar essa relação. Porque o estado de solidão, estarmos sozinhos, e em certos momentos ele é necessário para a gente. Porque muitas das vezes é no estado de solidão que a gente mantém a serenidade e encontra no processo de meditação, de reflexão, as condições internas nossas. Porque muitas das vezes, hoje, é corrente entender que sucesso é sinônimo de felicidade. E felicidade é uma busca da civilização, nos tempos atuais, mais intensa que existe. Entendem sucesso, ou seja, que eu sou mais visto, mais comentado, mais falado, mais querido, mas isso só acontece pelo fato de entender um entendimento equivocado de que sucesso é igual felicidade. E sucesso não é igual felicidade. Felicidade é estado de espírito em plenitude, de comunhão com o Criador, de comunhão com as leis de Deus. É algo muito maior do que simplesmente ser aceito por as pessoas. Nós precisamos fazer isso, porque muitas das vezes essa relação nos distancia de quem realmente nós somos. E quanto mais ficamos distantes de quem realmente nós somos, temos maiores dificuldades de progredir moralmente. E vamos encontrar inúmeras dificuldades nas outras relações. E aqui a gente está analisando só a solidão, mas isso gera uma cadeia de problemáticas amarrado com diversos aspectos da nossa vida que a gente não tem noção. Precisamos estar cada vez mais atento a isso. A Neisa falou aqui, esse sentimento avassala o ser humano, é preciso lutar e não deixar esses sentimentos nos dominar, exatamente. Lutar a todo instante. Para isso que a gente precisa fazer essas reflexões muito importantes. Bom, e dentro desse manancial, quando você mergulha nisso, você descobre que a sociedade busca o triunfo. As redes sociais, nós postamos isso e a todo instante nós queremos nos vestir, nós queremos falar, o nosso modo de falar, o nosso modo de vestir, os nossos gostos, as coisas que a gente assiste, que ouve, a gente faz de forma para ser aceito no grupo social. Chegamos ao ponto em que fazemos isso tudo e chegamos ao ponto que refletimos assim, nós precisamos ser aceitos. E o denominador é que continuamos com o sentimento de solitude. A conquista, olha a frase de Joana, hein? A conquista ou a falta do sucesso, do triunfo dito pelas pessoas, a conquista ou a falta dele, irão gerar sentimentos de solidão. A conquista ou a falta do sucesso desse triunfo que é divulgado por todos os 4 cantos do mundo hoje, eles continuarão gerando solidão. Por quê? Porque não é isso que vai acabar com o sentimento de solidão. Isso vai fazer com que nós continuamos permanecendo. Porque isso são fugas de nós mesmos, porque temos medo de ficar sozinho. O medo de ficar sozinho nos leva a esse comportamento exacerbado e equivocado. E quando nós mergulhamos nisso daí,
nós entramos numa lodação muito difícil de sair. Aqui, nosso amigo Luiz está falando, ó, a solidão é interna, por isso a necessidade de examinar diariamente as nossas emoções. Ela nos diz que o que precisa ser ressignificado. Sem dúvida. Esse quadro é uma manifestação sentimental, como a gente falou no início. Examinar naqueles momentos de solitude é justamente identificar essas problemáticas. Por isso que os momentos de solitude, de estarmos sozinhos, são muito positivos para fazermos as nossas meditações, para buscarmos o nosso eu interior e tentarmos aniquilar esse medo de ficar sozinho e trabalhar essa relação. E esse ambiente, ele vai gerar para a gente, essa busca desse triunfo equivocado, ele vai gerar para a gente uma falta de ideal. Porque nós vamos buscar aquilo que é dito para a gente, mas realmente nós perdemos o ideal. E quando nós perdemos o ideal, nós ficamos, nas palavras de Joana de Anjos, mumificados. Nas minhas palavras, mortos-vivos. Nos tornamos zumbis sociais. Quando não temos o ideal, nos tornamos zumbis sociais, mortos-vivos, porque somos levados e soprados por aquilo que outros dizem para a gente. É uma completa desidentificação do que realmente nós somos. E essa falta de ideal é o grande problema que gera esse caminho que a gente fez até agora. Quando nós perdemos o nosso ideal, nós perdemos o sentido de existência. O ideal é aquele combustível para a nossa caminhada. Nós precisamos ter um ideal a todo instante para que nossa caminhada seja cada vez mais digna, mais firme. Quando nós perdemos isso, perdemos completamente o sentido de existência. Vivemos um ambiente em que queremos ser amados a todos os custos. Mas esse modo de amar aí é um amor artificial, não é um amor verdadeiro, não é aquele falado por Jesus. E esse amor artificial vai cada vez, muitas das vezes, afirmando para essa pessoa que ela não é amada, que ela está sozinha, que ela não tem pessoas ao seu redor. E esse sentimento de solidão vai crescendo, crescendo, crescendo. E muitas das vezes chega ao seu ponto, ao seu ápice de dor. E aí, acabam se levando essas pessoas para um lugar muito terrível e doloroso, que são os quadros de suicídio. Muitos dos quadros de suicídio estão ligados diretamente a quadros de solidão, ao sentimento de estarmos sozinhos. E isso é um dos problemas graves que assola a humanidade. Segundo o livro de André Trigueiro, que trabalha justamente sobre o suicídio, Viver é uma Opção, os indicadores da OMS mostram que suicídio é uma pandemia silenciosa que estamos vivendo. Suicídio, uma pandemia silenciosa que estamos vivenciando. Estamos aqui desesperados com o vírus, coronavírus, o Covid-19, mas não atentamos que o suicídio é um quadro de pandêmico que afeta todos os países, uma grande parcela da população. Precisamos justamente ficar atentos sobre isso, porque as pessoas estão morrendo no sentido de solidão. É claro que aqui a gente não pode fazer o serviço interno que as pessoas precisam fazer. Cada um precisa fazer o seu. Mas nós precisamos nos colocar, principalmente nós trabalhadores da casa espíritas de um modo geral, nós cristãos, precisamos estar postos a estender a mão às outras pessoas. Promover o crescimento das pessoas. Aqui, ó, nossa amiga Adriana falou aqui, ó, precisamos começar a desenvolver nossa própria educação de sentimento, aprendendo o que e como sentir. Sem dúvida. Essa situação é porque as pessoas chegam nesse ponto, é porque justamente estão distantes de quem realmente é. E a gente não se entende, a gente não se identifica, a gente não faz o labor interno que é fundamental. A Carla aqui, ó, colocou, ó, quadro de solidão leva muitos ao suicídio. Sim, sem dúvida. Esse é um dos problemas mais graves. E ele se torna grave, é muito comum isso aqui, esses quadros chegar a esse ponto quando a pessoa chega na velhice. Muitas das vezes, os jovens, os filhos se distanciam por N motivos, e os mais velhos, os idosos, eles, fragilizados pela saúde, eles vão ficando cada vez mais limitados, sem a proximidade, e eles vão vendo um mundo completamente distante da realidade deles.
É uma pessoa que muitas vezes não se adapta ao mundo atual, permanece ainda com a mente no mundo do seu passado e encontra uma dificuldade muito grande, e é muito comum nós vermos idosos morrerem com o suicídio. É muito comum e é difícil muito isso. E ainda, esse quadro de solidão, ele vai ameaçar o ser humano distraído. Joana afirma que esse quadro de solidão, ele afirma justamente a esse ser humano que está descompromissado com a vida. E aqui a gente vai fazer uma meia-culpa para nós cristãos, principalmente espíritas, vamos trazer para a gente, porque é muito comum hoje, associando a ideia do ideal, nós vivemos um múltiplo ideal. Nós entramos, você é o quê? Qual é o seu ideal de vida? Eu sou espírita, eu vivo o espiritismo. Mas de fato nós temos uma grande dificuldade de vivermos realmente o espiritismo, de fazermos uma miscelânea dentro da racionalidade e fazemos muitas das vezes o nosso espírito-eu. Em vez de espiritismo, a gente faz o nosso espírito-eu. Eu pego no espiritismo o que eu gosto e que eu acho que eu posso fazer e vou fazendo. Aquilo que eu acho que é exigente demais, eu jogo de lado, forço uma interpretação equivocada e aí começo a fazer aquilo. E aí eu vivo um espírito-eu, não um espiritismo. O espiritismo é minha moda, que não é de fato o que nós precisamos fazer. Nós não devemos adaptar o espiritismo à nossa vida, devemos fazer o contrário. A nossa vida precisa se adaptar ao espiritismo num processo de crescimento, porque é nisso que a gente cresce. Quando a gente faz o movimento inverso, gera aquele sentimento de que, assim, em dados momentos, de que o que eu estou fazendo aqui? Eu não mudo, eu continuo a mesma coisa. Eu estou há 5, 10, 15, 20 anos no espiritismo, uma vida inteira no espiritismo, e não mudo. É sinal de que eu estou fazendo espírito-eu. Espírito-eu é justamente isso. Estou pegando a doutrina e estou forço interpretações equivocadas para defender princípios, coisas que são mais cômodas, que ao invés de eu mudar. Às vezes eu estou ter um princípio de vida social, da relação, seja política, seja na educação, seja o que for, que é equivocado. Eu pego a doutrina espírita, recorto partes, faço uma miscelânea e acho que aquilo é espiritismo. Só que o grande problema não é esse, que o espiritismo continua sendo o mesmo e nós também vamos continuar sendo o mesmo. E o sentido de progresso espiritual não vai acontecer. O grande benefício é gerarmos o progresso moral nosso. E quando nós percebemos que isso está acontecendo, mesmo que devagar, quando fazendo aquela retrospectiva, né? Principalmente quem passa determinada faixa de idade, começa a olhar para trás e fala assim, nossa, quanta coisa eu já vivi, olha o que eu fazia que eu não faço mais. Isso é um saldo positivo, significa que a gente está progredindo moralmente. A gente olha algumas coisas que a gente era conivente, a gente não é mais, progresso acontecendo. E já caminhando para o final, a gente começa a pensar em quais seriam as soluções, né? Quais seriam, além desse conjunto de esclarecimentos sobre o que é o problema da solidão, a gente começa a pensar em soluções. O ponto central, o primeiro grande, é nós mantermos um ideal digno. Nós precisamos manter um ideal digno. Eu preciso manter um ideal para a minha vivência, porque se eu não tiver ideal, eu sou um morto-vivo. Ou eu fico mumificado, nas palavras de Joana de Anjos. Joana de Anjos foi gentil. Eu aqui uso uma palavra bem mais pesada, mas contemporânea aí das produções cinematográficas, né? Nós somos zumbis, né? São aqueles mortos-vivos, são pessoas que estão mortas internamente, mas continuam vivas, zanzando por aí, vivendo a rodo as paixões e os desejos que acontecem. Então a primeira coisa é nós mantermos um ideal digno, e o melhor para a gente que está aqui, tenho certeza que para cada um de vocês que está assistindo, é a doutrina espírita. Um ideal dos mais completos, dos mais vastos, que produz uma ligação, produzindo-se como uma ciência nova, a ciência do espírito, que revela a nossa real condição, nossos reais posições no universo, no mundo. É um ideal maravilhoso para a gente viver. Mas eu estou assistindo aqui, eu não sou espírita, eu sou simpatizante, eu gosto de ouvir. Que eu promova um ideal para a minha vida. Se eu sou católico, que eu sigo o catolicismo. Se eu sou evangélico, que eu sigo o evangelicismo. Se eu sou islâmico, que eu sigo o islamismo. Eu sou agnóstico, eu sigo tudo que é ciência. Não, siga a ciência, porque a ciência tem muitos aspectos dignos.
os direitos humanos, princípios filosóficos cada vez mais sofisticados que promovem o bem-estar humano. Siga com atenção, seja digno, promova uma sociedade cada vez melhor através desse ideal. E esse ideal vai fazer com que nós mantenhamos vida, porque é isso que vai nos motivar nas devidas circunstâncias. Exercer o processo de descobrir-nos. 3 perguntinhas básicas. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? Responda essas 3 perguntas constantemente. Quem eu sou? De onde eu vim? E para onde eu vou? Isso ela contempla um conjunto muito grande de dar-nos sentido à existência e de uma busca incessante de nós mesmos. Terceira, desenvolvemos o amor desinteressado, que é combater aquela sociedade competitiva, exercermos um amor desinteressado. E para isso, como eu falei para vocês, eu acho que a gente ainda tem muita imaturidade ainda para entender o que é de fato, mas precisamos exercitar e buscarmos entender cada vez mais. 100% a gente não vai conseguir fazer, que é o que Jesus fez, mas nos indicarmos para esse caminho e exercitar, sim, isso é um dos movimentos mais passíveis de nós conseguirmos. O amor desinteressado, essa caminhada ativa e plena. Trocarmos o nosso medo de solidão pelo como lidarmos melhor com o estado de solitude. Tudo que nos motiva a medo, nós precisamos fazer uma reflexão sobre isso. Muitas das vezes essas reflexões precisam ser acompanhadas. Buscar um profissional da saúde mental, seja um psicólogo, buscarmos um amigo para dialogar intimamente, ou às vezes buscarmos o diálogo fraterno no ambiente espírita para dialogarmos e construirmos uma melhor relação com isso, saber utilizarmos os movimentos de solitude de uma forma muito mais identificatória, entender esses processos de isolamento que existem na sociedade, dessas não aceitações nos grupos e poder construir por si só uma identidade melhor, mais estruturada, mais ligada com a nossa composição íntima. E a melhor e maior dica de todas: seja solidário para não ser solitário, que é o amor desinteressado em prática. A solidariedade, o processo, a ação de ajudar o próximo, de nos dedicar, o amor ao próximo, ele é uma das ferramentas mais grandiosas ligadas ao ambiente da combater a solidão, o estado de estar sozinho, que pode ser uma terapêutica ligado ao medo, que às vezes existem condições patológicas que a pessoa entra em pânico pelo estado de solitude, não consegue viver isso. Um processo terapêutico extremamente saudável é o processo de solidariedade. Começarmos a nos dedicar ao próximo, a ação caritativa, seja no ambiente espírita, seja numa instituição por ação voluntária, de benefício social, de benefício aos mais necessitados, de em prol da educação e elucidação de mentes. Tudo isso é um projeto que promove-nos o crescimento cada vez mais e mais. Não esqueça, sejamos solidários para não sermos solitários. Meus amigos, chegamos ao fim de nossa conversa na noite de hoje. Estouramos até o tempo de hoje. Eu peço desculpa aí, batemos quase 50 minutos. Eu peço desculpa porque o tema é extremamente vasto e a gente tem um comentário bem trabalhado sobre isso. A gente deixa a estimativa de termos concluído as nossas reflexões dentro de pontos esclarecedores. Aqui quem comentou, a gente agradece a participação de nossos amigos, a Carla Giora, que esteve com a gente, a Neísa, a Natália Rodrigues, a Adriana Teixeira, grande Luiz Maurício, que não pôde estar aqui hoje, mas nos acompanhou aqui pela live, a Terezinha Gagno, a Thalita, a gente agradece a participação, a Marina Lopes, a gente agradece a participação de todos vocês. Dona Silvia Galdino, aniversariante de hoje, popularmente conhecida como minha mãe. Quem mais aqui? A gente agradece a participação de todos vocês. Se você não comentou, não esteve aqui, a gente deixa também o agradecimento, se você curtiu. E vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Querido e bom amado Jesus, só temos a te agradecer, Senhor, pela oportunidade do trabalho, dos esclarecimentos, que servem primeiramente para nós outros. Pedimos abençoar cada um dos irmãos e companheiros que aqui tiveram, que Jesus possa iluminar o coração de todos eles.
possamos continuar no trabalho de bem, do bom, hoje, agora e sempre, Senhor. Que assim seja. Abraço a todos, gente. Abraço, muita paz, felicidades a todos. Que a gente possa ter um ano melhor. E continue com a gente. Amanhã, terça-feira, tem estudo. Nosso amigo Ricardo. Tema maravilhoso. Fique com a gente. Amanhã é 19h30. Beleza? Forte abraço a todos. Fiquem com Deus.